Graça e paz, irmãos. É um prazer poder estar aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor. Se Deus quiser, em breve vamos poder estar fazendo isso presencialmente, né? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo em Eclesiastes, como já foi falado. O tema de hoje, como já tem aí no título do vídeo, vai ser Vivendo Moderadamente. E o texto base vai ser Eclesiastes 7, do 15 ao 18. Eclesiastes 7, do 15 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor e em seguida fazer uma oração. Diz assim: Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morreria antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pelos louvores aqui cantados. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor fale através da sua palavra. Que o Senhor me use, que o Senhor me dê graça, coloque as palavras certas na minha boca, Pai. E dê entendimento a todos nós, Pai, para que a gente possa sair daqui mais parecidos com o seu Filho, edificados, e que seu nome seja glorificado esta noite. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o pregador, é assim como se auto-intitula o autor do livro, ele continua a sua busca por achar sentido nessa vida debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol a gente já viu em estudos passados, que ela é uma expressão-chave para entender todo o livro. Essa expressão debaixo do sol quer dizer a vida, a parte de Deus, a nossa vida aqui, natural, sem nenhuma relação, interferência com coisas espirituais. E embora essa expressão, debaixo do sol, não esteja explícita aqui, nessa passagem que a gente leu, a gente vê um equivalente dela, quando o pregador diz, nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Ou seja, nesta vida sem sentido, nesta vida debaixo do sol. Se pudermos deixar claro desde já a estrutura da mensagem, a gente pode dizer que o pregador primeiramente faz uma observação no versículo 15, quando ele diz, nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Então ele começa com a observação, no verso 16 e 17 ele faz uma análise de dois extremos, e no verso 18 então ele dá um parecer, ele dá uma conclusão diante da sua observação e da sua análise. A palavra moderação, que é o tema que o pregador vai tratar hoje aqui nesse texto, é uma palavra que é citada várias vezes na Bíblia e sempre com sentido muito positivo, como uma virtude, como algo que deve ser buscado e até mesmo como uma característica de alguém já maduro na fé. Vou citar alguns versículos aqui para que a gente possa, desde já, ter uma ideia geral de como esse tema é tratado nas Escrituras. Apenas uma visão panorâmica, como introdução mesmo. Provérbios 10, 19 vai dizer que o sábio é aquele que modera suas palavras. Já Romanos 12, 3 vai nos dizer que nós devemos pensar com moderação. 2 Timóteo, falando sobre o Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo é um espírito de poder, de amor e de moderação. Paulo, escrevendo a Timóteo, de como ele deve escolher os ministros da casa do Senhor, ele vai dizer que os ministros não podem ser pessoas gananciosas, mas moderadas. E Paulo também, exortando a Tito a como instruir as senhoras da igreja, ele diz que Tito deve instruí-las a serem moderadas. E de igual modo, semelhante, os jovens também devem ser moderados. Por fim, a última citação que eu gostaria de trazer é de Tiago 3, que ele está falando ali sobre a sabedoria que vem da parte de Deus, a sabedoria que vem do alto. E ele vai dizer que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica e moderada. Então, essa amostra de versículos, eu acho que é essencial para que a gente possa ter uma visão, pelo menos geral, de como esse tema é tratado nas Escrituras. Hoje à noite a gente
vai ver que a moderação verdadeira só existe no temor do Senhor. É assim que está escrito no verso 18, na conclusão do pregador. Só é possível viver moderadamente aqui nesta vida debaixo do sol, de uma maneira agradável a Deus, no temor do Senhor. Só que antes da gente aprender o que é viver moderadamente, o que é a moderação no temor do Senhor, é importante a gente aprender o que não é moderação no temor do Senhor. Abaixo do sol, os homens, a parte de Deus, eles tentam criar a sua própria moderação, uma moderação falsa, uma moderação fora do temor do Senhor. E é importante que antes que a gente aprenda o que é moderação no temor do Senhor, a gente aprenda o que não é. E vai ser alguns pontos rápidos, mas extremamente importantes para o restante da mensagem. Então, fique atento. Moderação no temor do Senhor não é sinônimo de convicções frouxas. Esse é o primeiro ponto, no sentido de que nós não devemos ficar em cima do muro sobre toda e qualquer opinião e assunto. É óbvio que a gente não precisa ter uma opinião bem formada sobre tudo, mas para estarmos no temor do Senhor, precisamos sim ter alguns pontos bem definidos, algumas convicções bem sólidas. Então, moderação no temor do Senhor não é convicções frouxas, não é ficar em cima do muro sobre qualquer assunto. E também não é uma carta branca para agirmos com omissão. Há momentos, irmãos, que nós vamos precisar ser mais incisivos, falar palavras mais incisivas. Pastor Igor pregou aqui domingo, e na sua pregação ele comentou aquele episódio onde Paulo repreende Pedro. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que Paulo, talvez se fosse brasileiro, ia dar aquele jeitinho nosso, né? Ia chamar Pedro num canto, ia, Pedro, eu aconselho, eu sugiro que você recupere novamente sua confiança com os gentios, né? Vá ganhando aos pouquinhos. Mas não é isso que Paulo faz. Pedro, ele cometeu um grave erro ali. Pedro era um dos líderes da igreja ali. E ele fez uma discriminação dos gentios em detrimento dos judeus. Aquilo comprometia a mensagem do evangelho, aquilo comprometia o avanço do evangelho. E Paulo também não era qualquer um, Paulo também era um líder. Paulo entendeu a gravidade daquele erro, e então ele repreendeu Pedro. Pedro se fez repreensível. Paulo entendeu a gravidade do momento, da situação, e assim agiu. Aos olhos humanos, a gente poderia dizer que Paulo não agiu de modo nenhum equilibrado ali, moderado. Mas não, ele agiu sim. Ele não foi omisso, porque moderação no temor do Senhor não é permissão para sermos omissos. E outra coisa também que é importante destacar é que a moderação no temor do Senhor não é necessariamente a ausência de extremos. A gente viu vários versículos aqui na introdução, e essa Bíblia que fala esses versículos é a mesma que diz tantos outros. Por exemplo, a gente sabe que só há dois caminhos, um que conduz à vida e outro que conduz à morte. Não existe um terceiro caminho, um caminho do meio. Só há duas portas, uma larga e uma estreita, não existe uma porta mediana. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Jesus, se dirigindo à igreja de Laodiceia, vai dizer, quem dera vocês fossem quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O profeta Elias, quando confronta a nação de Israel por estarem em pecado, ele vai dizer, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, sigam. Se é Baal, então sigam Baal. Tomem uma decisão. Então, irmãos, a moderação no temor do Senhor não é convicções frouxas, não é permissão para sermos omissos e também não é ausência de extremos. Nem todo extremo é mau, nem todo extremo é pecaminoso. É bom que a gente entenda isso desde já. Então, vamos começar nossa exposição propriamente dita. O que é, então, moderação no temor do Senhor? Como viver moderadamente? Por que devemos viver moderadamente aqui nesta vida debaixo do sol? E o pregador começa nos dizendo que nós devemos viver moderadamente aqui, porque a vida debaixo do sol, ela não é preto no branco. Olha o que ele diz no verso 15, nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo,
um justo que morreu apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. A vida aqui, ela não é 880, pelo contrário, tem muitos números entre 8 e 80. A vida aqui é meio nebulosa, meio cinzenta. Nem sempre o melhor time é o que vai ganhar. A pessoa que estudou mais é a que vai tirar uma melhor nota ou conquistar a vaga. Nem sempre o funcionário mais dedicado ou até mesmo mais preparado é o que vai ser promovido. Nem sempre o justo vai morrer depois do ímpio. Há inconsistências nessa vida, incoerências. E é por isso que nós precisamos ser moderados, por causa dessas inconsistências que nós nos deparamos no dia a dia. Veja bem, eu disse a expressão nem sempre. Por quê? Porque isso é exceção. Geralmente, a pessoa que mais estuda é a que vai tirar a melhor nota. Geralmente, o justo vai ter uma vida mais longa do que o ímpio. Quando a gente se apega a essas exceções, exatamente a essas inconsistências, sem estarmos vivendo moderadamente, a gente tende a manifestar a nossa justiça própria, o nosso orgulho. A gente pode, se formos colocar no lugar do justo, olhar para o ímpio e dizer, se eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou sair beneficiado nessa história, então eu vou viver igual a você. Se eu me esforço para ser o melhor funcionário aqui e não sou reconhecido, então eu vou ser um funcionário relaxado. A gente tende a manifestar nossa justiça própria quando a gente se depara com essas inconsistências da vida, com essas incoerências. E muitas vezes a gente faz isso quando a gente começa a se comparar com o próximo, com o terceiro. Quando está só a gente, é como se as coisas ficassem mais controladas. Tipo, eu estudei para passar no Enem, não consegui a vaga que eu queria. Enquanto está só comigo, o meu pensamento é mais ou menos assim, tudo bem, ano que vem tem de novo, vou estudar mais, vai dar certo se Deus quiser. Mas quando eu não passo e descubro que o meu colega de sala, que vivia em recuperação, relaxado, passou, conseguiu tirar uma nota maior do que a minha, então o sentimento que brota do meu coração é que uma injustiça foi feita. A minha autojustiça, ela flora nesse momento. Por quê? Porque eu passei a me comparar com o meu próximo. É o justo que vê o ímpio se dando melhor e aquele senso de justiça própria se manifesta. Eu lembro do profeta Abacuque, um profeta do Velho Testamento, que ele chegou a orar a Deus dizendo o seguinte: Deus, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me escutar? O teu povo, Senhor, está cometendo corrupção, tem opressão no meio do seu povo, faz alguma coisa, Senhor. Até quando? E então Deus responde a ele e diz: eu vou fazer alguma coisa sim, Abacuque, eu vou levantar os caldeus, a Babilônia, uma nação perversa, eles serão a minha vara de castigo, a minha vara de correção diante do pecado de vocês. Aí o profeta perde o chão. Como é que é, Deus? Vou parafrasear a conversa. Ele disse mais ou menos assim: como é que é, Deus? Eu sei que a gente é ruim, mas espera aí, a Babilônia é muito pior do que a gente. É justo o Senhor nos corrigir com alguém que é pior do que a gente? O profeta, enquanto estava só ele e Deus, tudo bem, a gente é pecador, a gente precisa de correção, mas quando ele se comparou com a Babilônia, com um terceiro, com o próximo, então a justiça própria dele se aflorou. Caso semelhante também aconteceu na parábola do filho pródigo, com o irmão mais velho. Lembra dessa parábola? É bem famosa. A parábola do filho pródigo diz a história de um pai que tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho, e o mais novo pediu a sua parte na herança. O pai repartiu e ele foi para uma terra longe e torrou tudo de modo devasso, né? A palavra usa essa expressão, de modo dissoluto. E então ele, depois que o dinheiro termina, ele começa a passar necessidades, lembra da casa do pai, se arrepende, retorna no intuito de ser um servo do seu pai, mas o pai o recebe como filho, se alegra no seu retorno, faz uma festa e mata até um bezerro cevado. E quando o seu filho mais velho está retornando do campo e vê que está acontecendo alguma coisa, o criado diz: é seu irmão que voltou e seu pai está dando uma festa aí, matou até um bezerro cevado. Então o irmão mais velho fica indignado, se nega a entrar na festa.
O pai, todo amoroso, sai da festa, vai ao encontro do irmão mais velho, tenta lhe convencer, argumentar, e então o irmão mais velho diz as seguintes palavras: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, o irmão mais velho manifestou a sua justiça própria quando se comparou com seu irmão mais novo. Enquanto estava só ele e o pai, ele obedecia. O pai fazia a vontade do pai. Mas quando ele viu que o irmão dele, que torrou o dinheiro do pai todinho, é quem ganhou a festa, a justiça própria dele se aflorou. Na cabeça dele, ele que era merecedor da festa do bezerro cevado. Então, primeiramente, não precisamos viver moderadamente aqui debaixo do sol, porque essa vida não é preto no branco, e porque quando não vivemos moderadamente, diante dessas inconstâncias, inconsistências da vida, a gente tende a manifestar a nossa justiça própria. E então o pregador vai fazer a seguinte análise: não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio, porque destruirias a si mesmo. Irmãos, uma coisa que é importante também a gente destacar: quando o pregador está falando aqui do justo, né, ele usou aqui a expressão não seja demasiadamente justo. No verso 15 ele também já falou, né, o justo que morreu apesar da sua justiça. Ele está falando não do justo no sentido de alguém que é justificado por Cristo. Não é aquela pessoa que é humilde e que se esconde atrás da justiça de Cristo. Não é esse. O justo aqui é o orgulhoso, é aquela pessoa que tem justiça própria, é aquela pessoa que acha que é bom, que obedece os mandamentos de Deus e por isso ela tem direito às bênçãos de Deus, à vida eterna. É aquela pessoa que confia na sua própria obediência. Esse é o justo aqui que o texto está falando. De modo igual o sábio, né? O sábio aqui não é aquele sábio no sentido de humilde. O sábio aqui é o sábio aos seus próprios olhos. Aquela pessoa que acha que vai tomar as melhores escolhas porque tem uma inteligência acima da média. Vai conseguir driblar as inconsistências da vida porque sabe usar a sua influência, seu dinheiro, melhor do que os outros. Então, o demasiadamente justo e o demasiadamente sábio aqui é no sentido de legalista mesmo. Um bom exemplo nas Escrituras de alguém assim é o fariseu. O fariseu era aquela pessoa demasiadamente justa propriamente dita. O fariseu, ele se apegava a detalhes pequenos da lei, como dar o dízimo do cominho, e se esquecia do principal: exercer a misericórdia, a fé e a justiça. Acho que um outro bom exemplo de alguém demasiadamente justo é o irmão mais velho do filho pródigo. O irmão mais velho daquele pai da parábola, né? Ele era capaz de obedecer o pai e não se desviar de nenhum mandamento, mas não era capaz de exercer misericórdia para com seu irmão arrependido, né? Obedecia o pai em tudo, ficou na casa do pai, mas se indignou quando o pai exerceu amor para com seu irmão. Então, o fariseu e o irmão mais velho seriam bons exemplos de alguém demasiadamente justo. Só que o pregador não diz apenas não seja demasiadamente justo. Ele vai dizer não seja demasiadamente justo e nem tolo. Não seja demasiadamente ímpio e nem tolo. O que quer dizer isso? Ser demasiadamente ímpio. Será que o pregador aqui está dando autorização para que a gente cometa pecados menores? Tipo, eu não preciso ser o maior mentiroso do mundo, mas mentir aqui e acolá pontualmente, tudo bem? Será que é isso que ele está dizendo? Não seja demasiadamente ímpio? Não. Irmãos, todos nós somos pecadores, somos ímpios. É algo que está dentro do nosso coração, faz parte da nossa natureza.
é algo que já veio da queda de Adão, já vem com a gente. Até mesmo crianças, você vê que crianças, elas mentem, elas sentem inveja, elas judeiam do coleguinha. Então, até mesmo as crianças já manifestam esse mal. A gente educa as crianças justamente para que elas não cresçam e se tornem monstros. Não ser demasiadamente ímpio é não dê vazão ao mal que habita dentro de você. Não dê vazão ao seu pecado, à sua impiedade. Não chute o balde, não se jogue. O demasiadamente ímpio é aquela pessoa que vive na prática do pecado, que ama o pecado, que se deleita nele e que não tem um pingo de consciência do estilo de vida que vive. Isso é ser demasiadamente ímpio, é aquela pessoa que se entrega mesmo ao seu pecado e sente prazer nele. Um exemplo de alguém demasiadamente ímpio é o filho pródigo, o irmão mais novo daquele pai. Aquela pessoa pegou a sua parte na herança e foi viver de modo dissoluto, de modo demasiadamente ímpio. E então, a gente vê esses dois extremos, o demasiadamente justo, o demasiadamente ímpio. Essa é a comparação que o pregador está fazendo aqui. Dois lados totalmente diferentes. Não seja demasiadamente sábio, e ele também contrapõe, não seja tolo. Duas pessoas, dois estilos de vida, mas que compartilham do mesmo fim. E o fim é a morte. Olha o que ele diz: não seja demasiadamente justo e não seja demasiadamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morreria antes do tempo? O demasiadamente justo, o legalista, assim como o demasiadamente ímpio, aquele pecador solto mesmo, aquelas pessoas que tendem mais para um lado liberal, para um lado mais libertino, ambas, embora tenham estilos diferentes de vida, embora trilhem caminhos diferentes, o caminho de ambos se direciona ao mesmo fim, que é a morte. Então, a gente chega no final do texto, no versículo 18, e é onde o pregador vai dar o parecer dele. O pregador vai dizer: bom é que retenha isso, e daquilo não retire a tua mão. O homem que teme a Deus se desvia de ambos os extremos. O pregador conclui a sua mensagem nos dizendo que a moderação verdadeira só existe no temor do Senhor. Só é possível viver moderadamente aqui, debaixo do sol, no temor do Senhor. E como a gente sabe, então, que se estamos ou não vivendo no temor do Senhor de modo moderado? Uma boa forma da gente perceber isso e se autoanalisar, se autoexaminar, é que o temor do Senhor vai nos levar a uma vida agradável a Deus. Deus nos deu mandamentos para serem seguidos. E junto com esses mandamentos, Ele também nos deu a motivação que deveriam nos levar a cumprir aqueles estatutos. Deus quer que a gente obedeça a Ele, mas Deus também quer que a gente faça isso da forma correta, com a motivação correta. Como, por exemplo, falar a verdade em amor. A gente tem que dar ofertas, dízimos, sim, mas com alegria. Repreender quando necessário, sim, mas com mansidão. O demasiadamente justo, ele se apega só a um lado dessa verdade. Para ele, o que importa é só o mandamento em si. Não, eu tenho que dizer a verdade. Não importa o momento adequado, não importa a forma, eu tenho que dizer a verdade. É para dar oferta, eu dou a oferta, os dízimos, eu conto até os centavos aqui, mas já não se apega à motivação correta. Em contrapartida, o demasiadamente ímpio, o que tende para um lado mais liberal, se apega demais ao outro lado, à motivação. Não, o que importa é a alegria. Se eu não estou com a motivação correta, então não vou nem dar a minha oferta aqui. Se eu estou sem vontade de vir na igreja, então eu não vou. Porque eu estaria sendo hipócrita, eu estaria sendo religioso. Uma vida moderada
os dois andam juntos. A obediência com a motivação correta. O demasiadamente justo é aquela pessoa que acha que a vida é um preto no branco. Acha que a vida é uma equação matemática, quando você coloca os termos de um lado e o resultado vai ser esse aqui sempre. Se eu oro, se eu jejum, Deus vai abrir as portas que eu estou pedindo a Ele. É preto no branco, 880. Eu chego com a minha parte, Deus chega com a dele. Eu dou o dízimo, dou as ofertas, então Deus vai me dar prosperidade. É assim que o demasiadamente justo pensa. Então, a moderação no temor do Senhor significa fazer a vontade de Deus, viver em obediência, mas com as motivações corretas para isso. A moderação no temor do Senhor vai nos guiar para uma vida santa, uma vida onde seremos mais parecidos com o Senhor Jesus. E Paulo, escrevendo sobre santificação em Efésios 4, ele vai dizer que isso é um processo semelhante a uma troca de roupa, onde a gente fica despido do velho homem e se reveste do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. E o que isso quer dizer na prática? Então ele segue com alguns pontos práticos. Ele vai dizer: deixai a mentira e falai a verdade. O que é deixar a mentira? É se despir do velho homem. É dizer não para o pecado. É dizer não para a sua impiedade. E falar a verdade é dizer sim para Deus. É se revestir do novo homem. É fazer a vontade de Deus, ser agradável a Deus. Ele continua: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Primeiro a gente diz não, depois a gente diz sim. Não para a gente, não para o nosso pecado. Primeiro a gente mortifica nosso eu, depois a gente está apto a obedecer, a fazer a vontade do Pai. Ele também continua: não fale palavra torpe, mas só o que for boa para edificação. O demasiadamente justo, irmão, é aquela pessoa que se apega só ao não. Não pode isso, não pode aquilo. A vida cristã dele é um fardo, os mandamentos do Senhor são penosos para ele. Ele adora mensagens que falam sobre inferno, que falam sobre justiça, santidade, mas em contrapartida já não sente o mesmo ânimo quando a mensagem é sobre a graça, sobre o amor de Deus. O demasiadamente justo só se apega a um lado da verdade. E o demasiadamente ímpio, aquele que pende mais para um lado liberal, também se atenta só ao outro lado da verdade. Ele quer dizer sim para Deus sem antes dizer não ao velho homem. Ele quer se revestir do novo, botar uma roupa limpa, sem antes tirar a roupa suja. Quem teme a Deus, quem vive de modo moderado, faz as duas coisas. Primeiro diz não para si e depois diz sim para o Senhor. Uma vida moderada tem essa combinação. Trazendo novamente à tona a parábola do filho pródigo, qual seria então a forma adequada de um filho se comportar, um filho daquele pai? A forma adequada seria cuidar do dinheiro do seu pai, das fazendas do seu pai, né? Não sair por aí pedindo e gastando tudo, viver em obediência e se alegrando, festejando e aproveitando a presença do pai e do irmão. Essa seria a forma adequada. Ambos os irmãos estavam nos extremos. Um vivendo demasiadamente ímpio, o outro demasiadamente justo, com sua justiça própria sendo manifestada. Mas se o demasiadamente ímpio e o demasiadamente justo, eles compartilham do mesmo fim que a morte, esses dois irmãos, eles também compartilham do mesmo pai. E o pai, na parábola do filho pródigo, representa o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele conta aquela parábola em um momento bem semelhante a esse que a gente está conversando aqui. O Senhor Jesus, ele estava comendo com publicanos e pecadores, e então se aproximam alguns fariseus e escribas. E então ele fica entre esses dois grupos. De um lado, os demasiadamente ímpios, e do outro, os demasiadamente justos. E então ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo.
E em todas, ele tem um representante, alguma figura que o represente. Na primeira, ele é o pastor que acha a ovelha. Na segunda, ele é representado por aquela mulher que acha a moeda perdida. E na terceira, ele é representado pelo Pai. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos dar vida quando estávamos antes andando por caminhos de morte. Só é possível viver moderadamente no temor do Senhor se estivermos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é aquele que pelo seu sangue fez judeus e gentios um só povo. Judeus aqui representando os demasiadamente justos e os gentios os demasiadamente ímpios. Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo para viver uma vida santa, perfeita, agradável ao Pai. Ele sim pode dizer que não se desviou de nenhum mandamento do seu Pai, que obedeceu tudo, até os mínimos detalhes. E o que ele faz com essa justiça? Ele morre em sacrifício a gente, para que a gente possa se apegar à justiça dele, não à nossa. E agora ele chama a todos os pecadores, aos ímpios, ao arrependimento e à fé nele. É somente em Jesus, irmãos, que é possível uma vida moderada no temor do Senhor. Que a gente possa refletir esta noite sobre isso. Gostaria de convidar agora os irmãos para a gente fazer uma oração. Essa oração já vai ser também o fim do nosso culto. E em seguida vamos só dar alguns avisos antes de encerrar a transmissão. Oremos, irmãos. Senhor, aqui estamos, Pai. Obrigado por Tua palavra, Pai. Perdoa as nossas inconsistências, a nossa justiça própria. Não nos deixe, Pai, andar em caminhos extremos. Nós estamos tão inconstantes, Pai, que às vezes a gente pula de um extremo para o outro. Nos ensina a viver moderados. Nos ensina a ficar escondido atrás da justiça do Teu Filho. Faz-nos pessoas santas, faz-nos pessoas agradáveis a Ti, convictas do Senhor e do Salvador que nós temos. Pessoas que, quando necessárias, têm ousadia para agir de modo mais incisivo, Pai. Não nos deixe cair na falsa moderação que o mundo tenta nos passar, mas ensina-nos, Pai, a sermos moderados em Ti, para a honra e glória do Seu nome. É assim que a gente ora, Pai. Também já agradecendo esse culto, os louvores, Pai, que o Senhor possa ter recebido, pois fazemos no nome do Seu Filho. Não fazemos pelos nossos próprios feitos ou nossos próprios talentos ou algo do tipo, Pai. Quero pedir aqui, Senhor, e agradecer pela vida daqueles que estão à frente aqui, em todas as transmissões, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça para que eles continuem assim, Pai, servindo a Ti, sendo fiel no Teu reino, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor possa permitir em breve que a gente possa se reunir presencialmente. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um aviso antes da gente encerrar. Amanhã, às 9h30, temos a escola dominical, a escola bíblica, né? O estudo bíblico vai ser pela plataforma Google Meet, como já é de costume. O link vai ser postado no grupo principal e em alguns outros grupos. Se você não faz parte, mande um WhatsApp para o pastor Igor, o pastor Osaí, que a gente encaminha um link, ok? Então é isso, irmãos. Um grande abraço a você, a sua família. Obrigado pela atenção. Obrigado por estar acompanhando nossas transmissões. Até a próxima. Deus abençoe vocês.